Só duas micro-orquídeas aqui, Masdevallia infracta e Ctomeria trinervis, tricolor, mais para tricolor. São, são gêneros diferentes, mas com algumas características morfológicas em comum. Por exemplo, superfície de folha alta e baixa relação de volume de acúmulo de água, ou seja, precisa do bulbo fino e fibroso, além das dimensões, que não permitem muita reserva de água para ela sobreviver em cima da árvore. Tem o tecido fibroso que confere essa rigidez, ou seja, entra a fibra e sai parênquima aquífera que acumula água, igual o cacto. Se a gente aperta, escorre. Tem uma planta de microclima úmido aqui também, muita folha, quase nada de reserva, embora essa aqui tenha uma suculência maior e acumule um pouco. Sombra, superfície de folha alta para captar o mínimo da luminosidade o máximo daquela pouca luminosidade que incide naturalmente no habitat dela, certo? Por que eu sei que é sombra? Muita folha, pouca reserva d'água, microclima mais úmido, né? Então isso aí já disse pra gente. É um erro, por aí a gente vê falar, microrquídea tem que plantar em substrato que tem umidade. Não, vamos fazer um paralelo com cacto aqui. Cacto é uma planta de ambiente seco, geralmente, né? Embora existem cactos tropicais aí que vivem epífitas também, mas a grosso modo, se você pegar o cacto, desenterrar, expor aquela raiz ao ar, aquela raiz vai morrer. O cacto não, vai segurar água nele. Aí brota de novo. Só que as raízes de orquídea ficam expostas ao ar sem morrer. Então, olha que interessante, essa suculência que tem aqui no tecido mais carnoso das orquídeas se assemelha a cacto, mas as raízes do cacto se assemelham a essas plantinhas comuns aqui. Todas elas, se você expor a raiz ao ar, vai morrer, vai recalcitrar, num ponto, vai murchar de um ponto irreversível, antes da planta toda secar. Então o ar é muito tóxico para a raiz de orquídea, é muito dessecante, oxida também, para a raiz das plantas de modo geral. As orquídeas não. Então a orquídea tem essa baita tolerância de ar para a raiz, ela não vai ter a tolerância na mesma intensidade para falta de ar, ou seja, encharcamento, substrato que retém a água. Essas plantas, de modo geral, precisam de substrato na capacidade de campo, ou solo, substrato que seja. O que é capacidade de campo? Você pega essa terra, molha bem, aperta, parou de escorrer, ficou úmido. Isso é solo na capacidade de campo de umidade, entendeu? Já a orquídea não precisa disso. Inclusive, se você manter assim, vai ficar brotando raiz, vai morrer, outra vai brotar ali. Então elas vão ter uma meia-vida mais curta. Reparem como é que está aqui. Aqui eu não sei se eu consigo levantar. Não, é uma planta que tem pouca raiz mesmo, tá menor toceira, não dá para levantar. Mas olha, como tá limpinho, menos de um ano plantado aqui. Quartzo tem uma densidade quase 4, 3,65, se não me engano, a água tem 1. Tem um vasinho aí de meio litro, vai ter, tem ar também, né, mas vai ter, põe aí, meio quilo aqui, só pela folha dessa micro-orquídea. É falta de raiz? Tá ruim? Não, né? Precisa de substrato que acumule água, aquelas buchas orgânicas. Nos grupos do Nutriorg o pessoal chama de bucha assassina já. De tanta gente tá batendo nessa tecla. Bucha assassina, o que eu faço? Coloco numa tela de sombreamento 90, mais próximo do chão, que é onde tem microclima mais úmido, e vai. Nota aqui os brotos vindo maiores já depois do replantio. Os brotos cada vez vindo maiores, olha como é que esse aqui vai ser maior. A tendência é a gente elevar o nível dessa produção, certo? Aqui também, olha a quantidade de flor. Então nada de umidade na raiz, isso aí é lenda. Tá na contramão da biologia da planta, tá? A planta tolera, você consegue cultivar alguma coisinha assim empurrando, mas você fez tudo para matar. É engraçado isso, né? Mesma pessoa tentando matar a orquídea, colocando ela nessas buchas assassinas, ela sobrevive. Então é mérito da planta, né? É mérito de quem cultiva, entende a ideia? Como que a gente consegue ter uma eficiência de produção técnica, se apoiando na técnica bem mais de uma maneira mais eficiente. Então, uma brincadeira mais interessante é essa: a gente lê a planta, o que ela está falando. Eu vou ajustar o ambiente. O substrato inerte é inerte, como o nome diz, não vai, não é para fazer mal nem bem.
O bem que ele faz é justamente não atrapalhar, vamos chamar assim, né? E não seca todo dia. Mesmo na seca, eu molhava assim 2, 3 vezes por dia, por semana. O que é que acontece? Ela não reserva água dentro dela, mas por atração eletrostática, tem uma camadinha de água em volta de cada partícula de brita. Isso no fundo do substrato, isso aqui fica uns 4 dias úmido. Então é água retida na superfície da brita e aquele baita poro de ar entre uma brita e outra. Então não morre, tá? A raiz respira e tem alguma hidratação. Façam esse teste aí. Molhe bem o vaso de brita e vai tirando depois de um dia, 2 dias. Vai ter uma umidade mínima ali que não mata a raiz de orquídea porque tem muito ar, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço.